Farei análise do conto Fazendo a Barba, do autor mineiro Luiz Vilela. Luiz Junqueira Vilela nasceu no ano de 1942 na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Foi filósofo, romancista e contista. Estreou na literatura aos 24 anos com o livro de contos Tremor de Terra, pelo qual recebeu o Prêmio Nacional de Ficção em Brasília. Foi criado em uma família em que todos liam muito, em uma casa onde havia livros por toda parte. Os textos partem de situações do cotidiano e propõem uma reflexão a respeito delas. Um traço característico do autor é a força dos diálogos na condução das narrativas. Os diálogos de Vilela são rápidos e limpos de excessos. São capazes de sintetizar contextos pela brevidade e silêncio. O autor mesmo diz: ninguém pode entender minha obra se pensar apenas nas palavras, no diálogo. Gosto de entremear palavras e silêncios. O não dito, muitas vezes, diz muito mais que o dito. No ano de 2000, o conto Fazendo a Barba foi incluído na antologia Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. No conto Fazendo a Barba, lemos a história de um barbeiro e de seu ajudante, um rapaz, fazendo a barba de um homem já morto, preparando-o para seu velório. Enquanto eles preparam o defunto, os dois conversam sobre a vida e a morte. Durante o texto, o rapazinho faz diversas perguntas ao barbeiro, que se mantém concentrado apenas no morto, a quem barbeia. O barbeiro responde às tantas perguntas apenas com pedidos. O pincel e o creme, me dá outra toalha e molho outro paninho. Ele parece demonstrar racionalismo diante do trabalho que precisa ser feito. O rapaz faz perguntas do tipo: que horas foi? Que hora ele morreu? Você acharia melhor esperar lá fora? Perguntou então o barbeiro. Não, senhor. E o barbeiro lhe diz: a morte não é um espetáculo agradável para jovens. Disse, aliás, para ninguém. É um diálogo sobre a morte, onde o próprio barbeiro afirma que não é fácil para ninguém, não é um espetáculo agradável nem para os jovens e nem para ninguém. E o ajudante continua: será que ele está vendo a gente de algum lugar? Por que a gente morre? Por que a gente tem de morrer? Por que a gente não se acostuma com a morte? E o barbeiro, demonstrando já a maturidade, ele diz: a gente não se acostuma. Diante de uma das perguntas, o barbeiro fixou um segundo. Disse, e se voltou para o morto, começando a fazer o bigode. Não é esquisito? Perguntou o rapazinho. Eu não entendo. E aí o barbeiro diz: há muita coisa que a gente não entende. O barbeiro se curvou e cortou a pontinha de um fio de cabelo do bigode. Os dois ficaram olhando. A morte é uma coisa muito estranha, disse o barbeiro. Lá fora, o sol iluminava a cidade, que ia se movimentando para mais um dia de trabalho. Lojas abrindo, estudantes andando para a escola, carros passando. Os dois caminharam um bom tempo em silêncio, até que à porta de um boteco, o barbeiro parou. Vamos tomar uma pinguinha? O rapaz olhou, meio sem jeito, para ele. Só bebia escondido e não sabia o que responder. Uma pinguinha é bom para retemperar os nervos, disse o barbeiro, olhando-o com um sorriso bondoso. Bem, disse o rapaz. O barbeiro pôs a mão em seu ombro e os dois entraram no boteco. Tanto o barbeiro como o rapazinho são estereótipos de pessoas comuns que de repente se deparam com um dos maiores questionamentos do homem em todos os tempos. O que é a morte? A atitude diferenciada dos dois diante do acontecimento que vivenciam se explica pela diferença da idade. O barbeiro, mais velho, adulto, provavelmente pela força da profissão, já teve seu contato com a morte mais cedo. E parece conformado com o fato de que essa pergunta não tem resposta. Isso demonstra pela maneira como ele reage às perguntas do ajudante. Ele não procura responder de forma a consolar o rapaz. Ele apenas se concentra em seu trabalho. Já o rapaz, pela citação do barbeiro, a morte não é um espetáculo agradável para os jovens, percebe-se que é bem novo, um adolescente, talvez. E este é o seu primeiro contato palpável com a morte.
Por isso ele se mostra nervoso e desfia toda aquela série de perguntas ontológicas. Por que a gente morre? Por que será que a gente não se acostuma com a morte? Tempo e espaço nesse conto andam juntos. São delimitados de forma sucinta, mas servem como elementos importantes na construção da atmosfera da ação. Esta ação acontece nas primeiras horas da manhã, pois o morto morreu de madrugada, conforme observa o barbeiro, ao perceber que ele ainda está quente. No desenrolar da história, enquanto o trabalho de barbear o morto vai sendo executado pelos dois profissionais, o dia vai se desenvolvendo. Lá fora, o dia ia acabando de clarear. Ao terminarem o trabalho, lá fora, o sol já iluminava a cidade. Temos, pois, com as notações temporais, interligadas às descrições do espaço, uma chave interpretativa para o conto. Vejamos, a história se desenrola em dois espaços, dentro da casa e fora, na rua. Dentro temos a penumbra da madrugada, a morte com seu mistério. Fora temos a luminosidade do sol, fonte de vida. Dentro, o murmúrio de vozes rezando, o choro, a indagação ontológica. Fora, a vida geral acontecendo, o rapaz imaginando-se alegre na rua, a pinguinha, tentativa de amortecimento diante do espetáculo da morte. Como vemos, então, são tempos e espaços bem marcados. É esse espaço e esse tempo que nos remetem à nossa condição humana, racionais, mas finitos. E talvez essa seja nossa maior dor humana, não escapar da morte. Os personagens encontram distração para o fato, tomar a pinguinha para retemperar os nervos. Conseguem, com isso, dar continuidade às suas vidas, até porque não tem outro jeito. O narrador aqui tem um papel bem específico, delimitar e conduzir as ações que sustentam um enredo que, na verdade, não está construído em torno de um acontecimento importante que motive a contar a história. O enredo está construído em torno de uma situação psicológica, o desconforto indagador de um adolescente que se depara com o inevitável em sua condição humana, a morte. Por que a gente morre? Por que será que a gente não se acostuma com a morte?